Vou só te apresentar rapidão, Giovana. Giovana eu conheço aí desde muito tempo, né, Giovana? Quantos anos? Eu não sei, Quantos acho que uns 10. Desde os 10? Mais. Tem 10 anos que eu saí da escola. Não, eu tô falando desde os nossos 10 anos de idade, eu acho. Por aí. Foi quando eu vim pra Teresina. Por aí. Giovana, ela tem aí uma história bem, como é que eu posso dizer, bem diferente da maioria das pessoas, né? E longa. Muito parecido e longa, parecido com o que a gente preza aqui na Next, né? Giovana estudou Direito aí, formada em Direito, né? Era uma ali das melhores alunas ali da sala, estudou com vários amigos meus. E saiu da faculdade, né, Giovana? Não fez concurso, não fez nada, né? Fez o AB ou não? Fiz a OAB antes de me formar, para já tirar isso da frente. Eu tenho a carteira da OAB, mas eu pedi licença para eu não precisar pagar anuidade. Pronto. E foi morar na Nova Zelândia, né, Giovana? Morou lá quanto tempo? Eu morei uns 3 anos e meio. Mas um pouco mais que isso. E lá na Nova Zelândia, né, passou por muita coisa aí que alguns atletas nossos passam, outros vão passar, né, de ter que se virar, de ter que resolver as próprias coisas. E acabou aí, né, Giovana, adentrando aí nesse caminho aí de inglês, né, do ensino do inglês. Hoje ela trabalha em Teresina, tanto dando aulas particulares, né, como também trabalha em algumas escolas de inglês. Vou deixar ela falar um pouco melhor aí, se ela quiser entrar em detalhes. E a gente conversou, contei um pouco para ela, né, de algumas dificuldades que são normais do processo, tá? Eu não sabia falar inglês, Giovana também não sabia, mas vocês vão conversar aqui com uma pessoa que, além de ter conseguido aprender a língua, né, tem competências fundamentais aí para ensinar outras pessoas, né, a aprenderem a língua. Então, papel e caneta na mão, galera, é um momento assim que eu particularmente acho que é muito importante para vocês. Com certeza, né, aquela mesma pegada de ontem, vai ter alguém ali que está mais focado, que vai prestar mais atenção e vai capturar mais, né? E um cara ali que está mais parado, ele está ali só escutando, não está anotando nada, com certeza ele vai pegar aqui 10% do que a gente tem a oferecer, né? Que é muita coisa, é muito valioso. Ontem eu estava em conversa ali com o Ângelo, né? Que é um atleta nosso, jogando. Acho que ele até entrou aqui, que ele está lá em Leighton. Tô aqui. Olha aí. E ele falando, né, que várias outras unidades da Next no Brasil, os alunos falavam um pouco que não tinha ajudado. E eu tenho muita convicção da importância disso aqui que a gente faz, né? Trazer uma pessoa com essas competências para perto de vocês. Agora, o que vocês fazem com isso que a gente traz, né? É uma decisão individual. Muito aquela pegada de ontem, né? Decisão muda tudo. A forma como você decide que vai enxergar um momento como esse, né? Que é só mais um momento, ou que é um momento aqui que eu vou dar um cavalo de pau, né, na minha vida aqui em relação ao estudo do inglês. Eu vou falar um pouquinho contigo, Giovana. Em relação a isso aí, eu vou só adicionar algumas coisinhas aqui, sobre... Vou puxar assim, vou encher bem a minha bola agora, né? Eu não vou ser muito modesta, não, mas que eu estou trazendo para vocês aqui não só... Eu vou trazer minha experiência como aluna, tá? Minha experiência como professora, e eu vou trazer aqui informações e dica que eu recebi quando eu me formei como professora. E é a metodologia da Universidade de Cambridge, tá? Aqui para vocês, para os nossos... Quantos temos aqui? 16, né, total. Jéssica, eu não estou te escutando, acho que tu mutou o teu microfone. Foi mal. Temos 15 alunos. Pois é. Então, essa vai ser muito, muito, muito exclusiva. E o que eu ia falar é justamente isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Porque... Vamos colocar aqui. Vou transmitir aqui minha tela para vocês. É exatamente sobre isso que eu quero começar a falar, sobre como a gente vai encarar esse momento, porque eu sei que, obviamente, o futebol é parte essencial, né,
da formação de vocês, do futuro de vocês estarem construindo o futuro de vocês. E o inglês também tá? Então, é essa parte que eu vou cuidar aqui, porque futebol, não, obviamente não é a minha. Me meti a jogar um pouquinho só, mas não é a minha. É o seguinte, eu tô aqui na minha tela, vocês estão me vendo? Perfeito, Giovana. Vendo e ouvindo bem. Né? Tranquilo. Jéssica, eu vou te deixar aí no comando do chat, tá? Para perguntas, qualquer coisa. Pode deixar. Ok. Então é o seguinte, para a gente começar, eu vou falar um pouco, assim, do TOEFL, prova de proficiência, mas do TOEFL mais especificamente, tá? Estratégia para vocês. E o estudo de inglês em geral, tá? E o que eu queria falar, essa questão de como vocês enxergam, né, esse momento, tem algo, assim, que eu coloquei, porque não tem como colocar isso de forma mais simples e didática para vocês, que é o maior adversário de vocês numa prova de proficiência, mais especificamente no TOEFL, é o tempo. A gente luta contra o tempo, eu falo isso para todos os meus alunos, e tem duas coisas, assim, principais, que é o tempo de estudo e o tempo de prova. Ainda tem que adicionar aí no planejamento de vocês o tempo para receber o resultado da prova, né? Mas vamos ficar só com o tempo de estudo e tempo de prova. Porque o principal obstáculo, eu tenho, já tive alunos de nível avançado, inglês muito próximo ao fluente, nível fluente, que não foram bem na prova, fizeram IELTS, eu faço treinamento com IELTS também, fez IELTS, esse aluno, e ele não foi bem na prova, porque ele disse que quando chegou lá, ele não sabia... ele não tinha a dimensão do quanto que o tempo era apertado. Mesmo fazendo prova, fazendo treinamento, fazendo prova, mas sem colocar o limite do tempo tal qual da prova, foi um susto que ele levou, foi um susto que eu levei na primeira vez que eu fiz prova de proficiência, sem treinamento, sem nada, confiei só no meu inglês. E aí eu me vi perdida no tempo, perdida na hora do atividade de listening, que é de escutar, e eu estava, tipo, divagando, pensando nas coisas do universo, enquanto eu deveria estar estudando ou enquanto eu deveria estar prestando atenção no áudio, tá? Isso é um erro meu também como aluna. E é isso, é essa dura realidade do tempo, contra a gente correr contra o tempo, fazendo a prova e estudando, tá? Em relação ao estudo, vocês precisam, assim, em geral, de 3 a 6 meses de tempo de estudo para a prova e preparação para a prova. E esse tempo, assim, eu coloco 3 meses para aluno fluente e que possa dedicar quase que integralmente ao estudo da prova. Eu tenho um aluno particular, não sei se ele está aqui, não sei se ele está aqui na live, Luiz Eduardo, está aqui, Luiz? Está aqui, sim. Luiz está aqui, né? Eu acho que o Luiz já tem uma noção, porque eu falei isso para ele. Falei para o Luiz que a gente ia correr contra o tempo, mas que ia dar certo no final. Nada que é disciplina, não tem problema, assim, no estudo que é disciplina, não mitigue. Aí tem a questão também do tempo de prova. Eu coloquei para vocês aqui, eu achei o tempo direitinho, o formato direitinho do TOEFL, eu coloquei aqui para vocês. Olha aqui o tempo do reading, vocês estão vendo, né? 1,8 minutos para uma questão só. Esse é o tempo de você ler, tá? Sem contar o tempo de você ler o texto, que aí tem um texto, tem tantas questões para cada texto, é mais de um texto. Então, isso conta o tempo para ler o texto, para ler as questões, para responder as questões. Não tem muito tempo para ficar, como é que a gente fala? Overthinking. Jéssica, me ajuda aí. Overthinking. Ficar mirabolando a resposta, ficar pensando no si, do si. Pensando muito. Listening, a gente tem 1 minuto e meio só para cada questão. Também não é muito tempo, é muito, 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 muito apertado. Aí vem a parte da fala, que são 4 tarefas, e essas 4 tarefas são feitas num intervalo de 17 minutos. É muitíssimo pouco tempo. Né? E a parte escrita, quanto tempo tem, Jéssica, sabe? Quanto tempo tem de prova no dia da redação, no dia do Enem? Porque no dia acho que são 4 horas, acho que o Matheus vai saber. Aí, já falou. 5 horas e meia. Mas tem redação, matemática e português, né, Matheus?
Ou é só redação? Matheus sabe tudo, que ele faz Matemática, linguagens e redação em inglês, essas coisas. redação e linguagens. Ele falou que redação e linguagens, pronto. Giovana, Então, 5h30, mas tem... Gerson, redação, linguagens e humanas agora. Tá 5 horas e meia, que teve uma mudança agora. Para dividir todas as questões, né? Deve sobrar, então, ali, Giovana, pelo menos umas 2 horas para redação. Não, é isso que eu queria ter ideia. Então, no Enem, vocês têm mais ou menos 2 horas para fazer redação, né? No TOEFL, vocês têm menos de 1 hora para fazer 2 respostas. Ou você escuta uma situação, uma pergunta e responde, ou o avaliador da prova vai falar para você e você responde. Só que não é uma resposta assim, 5 linhas, 3 linhas. São respostas em forma de essay, que a gente chama de como se fosse um pequeno texto, um ensaio. Então, são 2 textos pequenos, mas, né, ainda assim, um texto, em 50 minutos. Então, não é fácil, é um desafio muito grande essa prova, e eu digo que é, assim, o principal, isso considerando que você já tem um inglês, o principal adversário numa prova de proficiência é o tempo. Vocês estão vendo aí que o tempo está contra vocês, né? Só que aí, a gente tem que aproveitar esse período de quarentena. Obviamente, vocês vão treinar em casa. Eu estava mais cedo, não sei se alguém percebeu, mas eu estava mais cedo na live, vamos chamar de live, né? Na live do Adriel, isso. Adriel, eu estava acompanhando também dele. Então, obviamente, vocês vão treinar em casa, mas... quem tem escola regular, não sei como é que tá a vida de vocês, mas vocês vão ter mais tempo em casa. Vocês vão ter mais tempo em casa. Então, agora é a hora de a gente aproveitar essa quarentena e pegar o tempo que é nosso adversário e transformar ele em nosso aliado. Por isso, coloquei que a gente tem isso em mente, o tempo é aliado. A gente vai fazer ele trabalhar ao nosso favor, a gente vai usar esse tempo bem em casa e usar ele para estudar o inglês, certo? Eu trouxe aqui para vocês um esqueleto de planejamento, tá? Não é nada muito aprofundado, até pelo nosso tempo. Mas eu trouxe 3 pontos assim, de foco no planejamento de vocês, além da questão do tempo, que é o planejamento de conteúdo, vocabulário, gramática, o que é cobrado. Porque o TOEFL ele é um teste acadêmico, né? Então, o nível de vocabulário exigido é muito alto mesmo. Ele vai além, por exemplo, tem teste de proficiência que ele pede vocabulário de inglês, business English, corporativo, inglês corporativo, executivo. O TOEFL, como ele é usado muito em seleção de universidade, ele é um vocabulário assim, bem acadêmico mesmo e um nível bem alto. Então, coisas como vocabulário, conteúdos de gramática, os tempos verbais, que a gente precisa saber, tempos verbais que a gente nem tem no português, a gente tem que aprender inglês, formação, por exemplo, de questões em inglês, que quem veio de português não faz muito sentido para a gente, eu sei que não faz. Estratégia em relação ao formato da prova, como vocês viram, tem um tempo médio para resolver cada questão, como é que funciona, entendeu? Como é que funciona cada etapa de reading, de listening, de speaking e de writing. E também muito treinamento de estratégia. Tem uma palavra que eu uso, deixa eu ver como é que eu falo. Jéssica, me ajuda aí de novo, pace. Que é... Pace é o ritmo. Ritmo, isso. Eu te disse, né, Jéssica? Pace é a média. É uma média. Mas é isso mesmo, é o ritmo. É o ritmo, português veio para mim passada, mas não é passada, é ritmo mesmo. O pace é o ritmo, quanto tempo para você ler uma questão, você ter isso já assim, não, de forma intuitiva, porque nem tempo na hora da prova para olhar para o relógio você tem. Então, você já fazer isso, já ter tanta prática que você intuitivamente já sabe se você está levando tempo demais ou se está ok, certo? Estratégia como essa. Estratégia de foco na hora do listening. Isso daí, como eu falei para vocês, foi um erro que eu cometi na minha primeira prova de proficiência, eu quando aluna de inglês ainda, que na hora do listening eu tive momentos que simplesmente minha cabeça ia para outro lugar, quando eu deveria estar concentrada no que eu estava escutando.
entendeu? E isso é algo também que com prática a gente vai, porque na hora do listening não tem nada mais para você acompanhar. O avaliador fala, vou colocar aqui, dá play e você tem que estar pronto. Então, isso é muito, muito importante. Como é que você vai treinar até o seu foco na hora do listening. E tem mais, por exemplo, estratégias. E tem estratégia que a gente usa no português que é perfeito para uma prova de proficiência também. Estratégias tipo do Enem. Que é você ler todas as alternativas, você fazer por processo de eliminação, procurar o que é errado, que com certeza está errado, e deixar para lá, entendeu? Não, essa daqui com certeza está errado, não preciso me preocupar com essa questão, ou essa alternativa. Mais alguma coisa. Ah, sim. Como achar uma resposta incorreta no TOEFL? Prepara para quem está com papel e caneta agora, que eu acho que eu falo muito rápido. Me diga também se eu estiver falando muito rápido, tá? Papel e caneta agora. Como identificar? Essa dica é dica de ouro. Eu não lembro se no Enem também ou vestibular funciona assim, mas eu sei que para o TOEFL é assim, tá? Como identificar uma alternativa incorreta? Geralmente ela tem um desses 3 aspectos, tá? Ou, por exemplo, num texto, tá? Você está fazendo o reading e aí você vai fazer as questões. A alternativa correta, ou ela vai falar exatamente o oposto do que é falado em algum momento do texto, ou ela vai falar algo que nem é citado no texto, certo? Ou ela vai falar algo que é completamente irrelevante para o assunto do texto. Esse aí entra um pouquinho na segunda que eu falei, que é algo que não é nem citado, mas às vezes é algo irrelevante, por exemplo, falar, o autor conclui, então, que isso e aquilo, e aquela conclusão não está lá, não é exatamente aquilo que ele concluiu, ou ele nem fez nenhuma conclusão no final do texto, certo? Ok? Perfeito. Perfeito, tá ótimo. Perfeito, eu estou captando. Estou tentando segurar também o meu pace, porque eu sei que eu sou muito acelerada. Então, vamos lá. Agora, isso daqui foi muito mais até agora, foi muito mais o foco no TOEFL, numa prova de proficiência, planejamento e a estratégia, assim, por cima, tá, gente? É bem mais profundo, o assunto é bem mais complexo do que isso, mas tem algumas dicas aí de ouro para vocês. Giovana, agora vamos lá para a questão. Oi, diga. Só para a gente, já que a gente começou falando um pouco do TOEFL, né? A minha visão, né? A gente até conversou um pouco sobre isso. A maioria dos alunos, eles ainda não estão preparados, né? Nem no nível de inglês, para se preparar para a prova, né? Porque a gente falou de estratégia, falou de formato da prova, e eu acho que o que é mais importante eles entenderem nesse momento é que não é uma prova que eu vou lá fazer e ver o que dá. Não é assim. Mesmo para uma pessoa que sabe inglês, não tem essa, vou lá fazer. Você tem que ter uma estratégia para a prova. Você tem que estudar a prova. Você tem que ter o ritmo da prova. A Giovana vai citando aí vários pontos, né? Peculiaridades, como você se dá bem na prova, que é importante vocês ficarem atentos. Mas tudo isso, Giovana, é importante também para eles entenderem, respeitar a prova, né? O cara tem que respeitar o TOEFL, porque não é chegar lá, eu me considero fluente em inglês, não é eu chegar lá, se eu fizer um TOEFL hoje, sem estar estudando para a prova, eu vou tirar minha média, 60 ou menos. Não sabe inglês. Não é isso. É porque eu tenho que estar treinado para a prova. Eu lembro até, Giovana, eu não sei se tu aplica isso, que eu não li as questões todas. Eu só lia as questões antes do texto, aliás, né? Eu li as questões e depois ia ler o texto. Não sei se tu ia falar isso. E isso fazia uma diferença tremenda. E a pessoa que não tem essa estratégia, ela perde muito tempo e aí, consequentemente, diminui muito o resultado. Porque é aquela coisa. Você tem que estar com a mente tão focada, inclusive, para desistir de algumas questões. Passei 2 minutos nessa questão. Passa. Muito provavelmente você vai errar ela. Aí você vai errar ela e a próxima. Passa. Desista da questão. Desculpa aí te interromper, tá, Giovana?
Não, tranquilo, foi até ótimo você ter levantado esse ponto mesmo, que tá aqui no meu roteiro e eu não falei, que é justamente essa questão de você ler as questões para depois ler o texto. Isso é essencial. Tem duas estratégias de leitura, sempre que tem isso aí, eu ia falar no estudo de reading, mas eu vou adiantar para vocês, isso serve para atividade de reading e atividade de listening. Sempre que eu dou aula particular de inglês, eu sempre faço, quando eu tenho um texto base para fazer uma atividade de reading, por exemplo, eu sempre faço um exercício mais... não é genérico a palavra, mas vamos de genérico, vocês vão entender. Um exercício mais genérico e um exercício mais específico. Esse mais genérico, por exemplo, eu chamo de escanear o texto, certo? Eu peço aos meus alunos, escaneia o texto, que é aquela lida que não precisa ler por palavra. E geralmente no TOEFL é essa leitura que você tem que dar. É a leitura reading for gist, que a gente chama. E aí, nessa leitura, que é reading for gist, você pegar, por exemplo, uma questão pergunta qual a ideia principal do texto. É aí que você não vai precisar ler o texto palavra por palavra. Você vai dar aquela lida, aquela escaneada no texto para responder a pergunta. E geralmente em provas tem esse formato, questões mais gerais, e aí parte para questões mais específicas, e aí vai exigir um reading for detail, que vai pedir para você informação específica em pontos específicos do texto, que aí vai pedir uma leitura mais detalhada. Isso também é muito importante, isso é muito importante no estudo mesmo do idioma. Mesma coisa para atividades de listening. E eu vou explicar isso mais um pouquinho na frente, mas só para adiantar isso para vocês. Muito, muito importante, Jéssica. Obrigada mesmo. Pode interromper, viu? Nada, tamo junto. Então, continuando agora, que eu quero ir mais para a parte do estudo do inglês, porque é exatamente isso. Você pode tem as duas são verdadeiras, as duas afirmações que eu vou falar agora para vocês são verdadeiras. Você pode ter um nível incrível, fluente ou muito avançado no inglês, e não está se preparando para o estilo, o modelo da prova, e aí não ter o resultado que você precisa, ou até que você merece pelo seu nível de inglês, pela sua dedicação. E você também pode estudar a prova minuciosamente, como funciona, entender toda a dinâmica da prova, ter o foco já assim, treinado para a hora do listening, já saber todas as estratégias da prova, mas não ter o nível de inglês que é exigido, que é cobrado na prova, certo? Não dá. São dois pilares assim que nenhum dos dois vai te segurar sozinho para um bom resultado na prova. Precisa dos dois, certo? E aí, aproveitando isso, eu vou para essa parte do estudo. Eu coloquei aqui para vocês. E isso serve. Eu recomendo isso como professora, e quando eu faço isso não faço isso full time, mas eu também faço treinamento de professores. Minha formação permite que eu treine professores também. E aí eu levo isso daqui para treinamento de professores, mas eu gosto de levar também para os alunos, porque eu acho muito importante os alunos terem uma visão mais analítica do estudo deles, do porquê que eu estudo isso, porquê que eu estudo aquilo, porquê que eu estou fazendo essa atividade, qual a razão de ser disso daqui, o que é que isso daqui está fazendo eu praticar, o que é que isso aqui está melhorando, o que é que isso aqui está trabalhando no meu estudo do inglês. E aí, a abordagem que eu uso, que é a abordagem de Cambridge, que é da minha formação, a abordagem comunicativa, que ela traz 4 competências. E aí que eu vou falar para vocês do reading e do listening. A gente tem competências passivas, que é de escutar e de ler. É quando a gente fala que é quando a gente está recebendo a linguagem, recebendo a língua, recebendo o idioma. E a gente tem as competências ativas, né, que são a fala e a escrita. É na hora que a gente pega tudo que a gente aprende, tudo que a gente absorve do idioma, e a gente coloca aquilo ali em ação, na fala e na escrita. A gente manifesta o nosso inglês, certo? Nessas passivas, é muito, 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 muito importante esse estudo do genérico para o específico. Eu quero tirar disso aqui a ideia principal, e aí depois eu quero saber os detalhes. É muito importante essa prática, tá? Isso não só para prova de proficiência, mas para você desenvolver essas competências no seu inglês para você usar para a vida. Até porque
você não pode pensar só só, né? Só no TOEFL. Você tem que pensar no inglês para a vida. Você vai precisar do inglês para se comunicar. Eu dei até um exemplo para o Gerson, do meu irmão, que ele conhece. O meu irmão, ele trabalha para o LinkedIn. E faz muito tempo já, alguns anos que ele trabalha para o LinkedIn, mas na entrevista de emprego e dentro do LinkedIn agora, quando se pergunta assim sobre idiomas, a pergunta não é mais se você fala inglês ou não. A pergunta é que língua você fala além do inglês. Entendeu? Então, a gente está somente no meio executivo, isso já é uma realidade. O inglês deveria ser o primeiro idioma, antes do português. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa do inglês para a vida, não só para o TOEFL, não só para a nossa carreira, mas para a vida. Para a gente se comunicar, entendeu? Eu vi uma coisa muito de perto, assim, eu vou me desviar um pouquinho aqui do meu roteiro, mas eu vi muito de ciência, eu vi perrengue mesmo, assim, sofrimento, acho que já se passou um pouco disso, né? Ele falou para mim. Brasileiros lá na Nova Zelândia que não falavam absolutamente nada de inglês e eles se sentiam como se eles... Obviamente, eles não eram neozelandeses, eles eram brasileiros, mas eles se sentiam excluídos da sociedade, como se eles não fossem parte daquela sociedade. Em um país que é super aberto, é um dos melhores países, assim, para receber imigrante, mas eles não eram parte daquele país, eles não eram parte da comunidade da cidade, certo? Eles não conseguiam se comunicar com o policial, com a pessoa ali da padaria, com um chefe, às vezes, no trabalho, porque não falava o idioma, certo? É muito importante no dia a dia, quando a gente está lá fora. Não consegue nem pedir o prato que realmente quer, né, Giovana? O cara exatamente. Olha, acertar o prato no restaurante, gente, não é tão fácil quanto parece, tá? E não vamos começar em McDonald's, não, pelo amor de Deus. Ué. Vamos argumentar direito. Porque às vezes aconteciam isso, os brasileiros, não, vamos lá no McDonald's que lá é mais fácil. Eu falo o número e pronto. Sim, mas aí continuando, né? Só porque eu gosto muito de salientar isso, a importância do inglês na vida. Além das nossas competências, e se vocês notaram, isso não é à toa, tá? Essa abordagem comunicativa de Cambridge, não é só Cambridge que adota, mas minha formação é na vertente de Cambridge. A abordagem comunicativa tem 4 competências. As 2 passivas, reading, listening, e as 2 ativas, speaking and writing. E aí, vocês viram lá no começo quais são as 4 etapas da prova, né? A gente tem a primeira etapa da prova é de reading, a segunda etapa é listening, a terceira etapa é speaking e a 4ª etapa é de writing. Então, são exatamente as 4 competências que essa abordagem trabalha, entendeu? Tem que ser o foco de vocês. E além dessas 4 competências, além do desenvolvimento dessas 4 competências, tem que ter o foco na fonética, na gramática e no vocabulário. A fonética que ela vai, acho que eu falei isso para o Jéssica também, a gente teve uma reunião uma vez, que a fonética ela é a diferença entre ter um sotaque e falar inglês errado. Vários sotaques já são aceitos, está diminuindo muito esse preconceito com sotaques diferentes do inglês, porque deu um exemplo para ele, assim, existe o inglês, esses são o inglês, a gente chama de Commonwealth English, que é o inglês da Inglaterra, da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá é Commonwealth também, e o inglês americano, esses são aceitos já. Já tem uma vertente de estudiosos e linguistas do inglês, que eles falam que existe também o inglês indiano, porque eles falam inglês lá desde criança, é o inglês com sotaque indiano, que fala, por exemplo... 1, 2, em vez de 2, 1, 2, 3, isso já está sendo aceito, porque é o inglês indiano. Então, é muito importante esse estudo da fonética. Existe em inglês, eu vou já falar para vocês, mas para o final tem algumas dicas para vocês e aplicativos para indicar para vocês. Fonética, o estudo da fonética é muito importante. Não sei se vocês sabem, mas existe um alfabeto fonético. Esse alfabeto fonético, na primeira olhada que a gente dá para ele, é muito confuso, mas ele não é muito grande, tá? Eu tenho um desenho que é como se fosse uma tabela periódica da fonética. A primeira vez que você olha é muito confuso, mas é muito, muito importante esse estudo da fonética. E numa escola regular, assim, se trabalha muito o segundo tópico, que é a gramática. Muito, muito mesmo. Mas a fonética é deixada muito de lado. E essa é a diferença. O estudo da fonética é que lá na frente vai fazer a diferença, inclusive para alunos já avançados de inglês,
entre você ter um sotaque de brasileiro e você falar inglês errado. É muito importante para a pronúncia. E o vocabulário. Eu já falei para vocês, né, que o vocabulário numa prova de proficiência, como o TOEFL, é um vocabulário muito, muito, muito avançado. A gente chama de vocabulário acadêmico. É o estilo de vocabulário avançado, certo? Tem vocabulário de nível B1, B2. Eu não sei se vocês são familiarizados, mas o que eu estou falando desses níveis são os níveis, é uma tabela internacionalmente aceita, de níveis de inglês, que a gente vai do A1, acho que o Luiz Eduardo já sabe disso, que eu expliquei para ele. A gente vai do A1, que é o nível mais básico de inglês, para o A2, depois nós temos o B1, B2, e aí nós temos os dois níveis avançados, que é C1 e C2, certo? Então, assim, vocabulário de TOEFL, oi. Não, termina. Vocabulário de TOEFL, a gente às vezes tem vocabulário de nível C1 na prova. É só isso, diga. Só para, como a gente está aqui com a turma hoje bem, como é que eu posso dizer, bem heterogênea, né? Alguns ali que estão começando a preparação, o que são essas competências passivas, tá, pessoal? O reading, por exemplo. O cara quer saber se você consegue ler um texto e entender aquele texto. Então, se eu pegar hoje para ler um texto de física nuclear, mesmo sendo em português, talvez eu não entenda. Exatamente. O listening, você consegue escutar uma música e dizer o que o cara está dizendo, você está parado num restaurante, você consegue escutar a conversa da mesa ao lado e entender sobre o que eles estão falando, né? O speaking, quando você fala, a pessoa entende. O writing é a mesma coisa, né? E aí, Giovana, é importante trazer isso para eles, porque assim, isso tudo está no dia a dia, né? Essas competências não é nada mirabolante, mas em português você tem essas mesmas competências. Tem gente que me manda uma mensagem no WhatsApp, aluno da Next, que eu tenho que ler umas 4 vezes ali para entender o que o cara está falando, né? Tem cara que eu falo, escrevo um texto, e o texto está claro, né? Eu tenho ali convicção na minha escrita, e o cara ele não lê o texto. Ele me manda um áudio perguntando o que o texto quer dizer. Então, o que eu vejo? O cara, ele não se força a ler, e eu acho que isso é muito comum, sabe, Giovana? As pessoas hoje tudo escuta áudio, vê vídeo, o cara não quer mais ler. E aí ele para de forçar, né? A cabeça dele é isso. Aí quando ele pega ali um texto para ler, ele não consegue. Ele literalmente não consegue. Então, fiquem atentos a isso. Porque às vezes, Giovana, eu acho que tem muito isso. Tem o cara que ele até consegue escutar a música e entender o que a música está falando. Mas para ele escrever um texto, ele não escreve, ele não desenrola. Isso é uma regra que serve também, que minha mãe é professora de português, tá? Então, eu tenho uma base também de português muito boa, também como advogada em uma vida passada. Meu português é bem rebuscado, às vezes. É uma coisa que minha mãe sempre repetia, você precisa ler para você escreve bem quem lê. Isso aí, se você também tiver, quem tiver, sei lá, curso de redação, professor de redação da escola, que fala muito isso. Para você escrever bem, você precisa ler. E eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Precisa, não tem como. Você precisa, para você... eu coloco como também elas estivessem correlacionadas, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor aqui, mas para você falar bem, você tem que escutar bem. E para você ler ou escrever bem, você precisa ler bem. Então, tem que ter essa prática aqui de ler para escrever bem e tem que ter a prática de escutar para falar bem, certo? Jess, tem mais alguma coisa para adicionar? Não, eu vou só deixar, Giovana, eles estão fazendo alguns comentários, algumas perguntas, mas eu acho que seria interessante a gente deixar para o final. Ou tu acha que vai fazer algumas agora? Fica a teu critério, por mim tá tranquilo. Vamos eu posso também sair. Porque tá bem variado, tá bem variado. Ok, tranquilo. Eu imaginei que se fosse acontecer, porque tem não é só o inglês, tem um estudo do inglês, tem o TOEFL, eu sei que tem muito aspecto disso daí. Mas eu queria trazer esse foco aqui, você tem essa noção das 4 competências, porque
outra estratégia, né, da prova é que, assim, se você tem uma competência que você é muito bom nela, maravilha. Então, você vai dedicar mais tempo para aquela outra competência, para aquele outro tempo de prova. Porque a nota, no final, ela vai vir das 4 competências. Então, se você tem aquela competência ali, principalmente no meu caso, quando eu era estudante, eu acho que o meu era o listening. Minha maior dificuldade era o listening. Porque eu não posso fazer diagnóstico, nunca fui num médico, mas eu acho, é puro achismo de uma pessoa que não tem estudo nenhum nessa área, eu acho que talvez eu tenha um pouquinho de déficit de atenção. Então, eu sei que o listening era o meu calcanhar de Aquiles. Então, eu focava muito no meu estudo e exercício de listening. Muito, muito, muito mesmo. Para ele não pegar minha nota boa no speaking, que era muito boa, e no writing, e aí ele pegar e trazer minha nota para baixo. Mesmo eu tendo nota muito boa nas outras habilidades. Então, isso é muito importante. 4 habilidades e fonética, gramática e vocabulário, certo? Treinar mais suas deficiências, né, Giovana? Que às vezes Exatamente. você tem uma deficiência e ela te leva todo para baixo por causa de uma única deficiência que você não treinou. Exatamente. E além, é isso que eu queria falar também, além das 4 habilidades, por exemplo, se tem um assunto de gramática que vai te puxar para baixo, ele vai te puxar para baixo no listening, ele vai te puxar para baixo no reading, ele vai te puxar para baixo no speaking e ele vai te puxar para baixo no writing. Se tem aquele assunto lá de gramática que, não consigo aprender esse assunto, se você tem esse bloqueio, já tem essa narrativa, como é que a gente fala, essa crença limitante de eu não vou aprender aquele assunto ali de gramática, aquele assunto de gramática vai te atrapalhar nas 4 competências. Certo? Por isso que eu coloquei aqui desses 3. Um vocabulário, a gente tem um vocabulário precário, vai atrapalhar muito no reading. Vai atrapalhar muito na hora de escrever, você precisa escrever rápido, qual a palavra que eu uso aqui, entendeu? Então, por isso que eu coloquei esses 3 aspectos, além das 4 habilidades, ok? Perfeito. E aí eu trouxe aqui uma pergunta para vocês, mas que eu vou trazer a resposta, então tá tudo ótimo. Qual é o elemento essencial no estudo do idioma? Não vou desmerecer as 4 habilidades, porque vocês precisam focar nisso, mas não é nada que estava no slide anterior. Nada. A palavra é integrar. Integrar o idioma, conviver com o idioma, integrar o idioma no seu dia a dia, tá? E é aí que agora, quem não pegou ainda, agora pega o papel e a caneta. Se tem alguém que ainda não pegou, é a hora de pegar o papel e caneta, que é agora que eu vou dar as dicas de como a gente integrar o idioma no dia a dia. É por isso que, por exemplo, você vai na agência de viagem, essa é uma crença também já é senso comum, que o melhor jeito de você aprender o idioma é fazendo intercâmbio. Tem uma coisa, não sei se o Jess falou no começo, eu não lembro, mas quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu já era fluente em inglês, e foi a primeira vez que eu viajei para um país de língua inglesa, nativo de língua inglesa. Eu já tinha viajado para outros países antes, mas foi a primeira vez que eu viajei para um país de língua inglesa. E eu já cheguei lá falando inglês, e inglês fluente, meu nível já era C2, eu já tinha sido professora de inglês no Brasil, ainda não tinha formação, mas eu já tinha dado aula de inglês no Brasil, e ainda assim eu tive dificuldade, porque o inglês da Nova Zelândia não é como nenhum outro inglês, todas as vogais são pronunciadas diferentes, é a maior diferença que tem. Gírias que eu nunca tinha aprendido, porque eu, como estudante, minha base de inglês como estudante era inglês americano, e somente americano, eu quase não convivia com inglês britânico, então foi uma coisa que eu apanhei e eu já era fluente no idioma. Então, assim, é muito, muito importante. Por que fala, vai fazer intercâmbio? Não é óbvio que tipo, se alguém tem condição de fazer intercâmbio, beleza, mas a maioria das pessoas não tem condição de pagar um monte de dinheiro para mandar para outro país para estudar. Eu sei que isso aí é exceção, isso não é a regra. Então, como é que a gente... Nossa, né? Balance. Yes, me ajuda, balance. Como é que a gente cria um critério, né, para mitigar essa questão, para diminuir esse... Exatamente isso. Balance, equilíbrio, né? Eu não posso pegar e ir amanhã. Exatamente, eu não posso ir amanhã. Compensar. Pessoal, desculpa, agora meu primeiro idioma é o inglês, terrível.
compensar essa questão de, não posso ir para a Inglaterra amanhã ou para Nova Zelândia amanhã e conviver com o idioma 24 horas. Porque esse é o principal ponto de venda para quem vem de intercâmbio. Mas lá você vai conviver com o idioma todo dia. A gente pode fazer isso de casa, gente. Eu não sei se eu já falei isso no primeiro dia do Mindset, mas acho que muito provavelmente ele falou. Tem uma frase em inglês que eu não lembro quem é o autor dela, mas é muito, muito conhecida, que é Where there's a will, there's a way. Onde tem vontade, tem um jeito. Entendeu? Qualquer coisa além disso desculpa. Desculpa pra ser no grupo, mas é isso. Entendeu? Pode bater, mano, você tá acostumado. Eu vou dar uns tapas em vocês aí, mas é isso. Onde tem vontade, dá-se um jeito. Então, ainda mais hoje em dia, tá todo mundo em casa, tá todo mundo com internet. Eu acredito que todo mundo aí tem celular, pode ser que não tenha um computador, mas tem um celular. Por isso que hoje eu vou indicar para vocês alguns aplicativos e sites também que vão ajudar muito com isso. Mas eu vou trazer para vocês 5 dicas, tá? O aplicativo eu vou deixar lá para o final. 5 dicas para vocês integrarem o inglês no dia a dia. Porque é isso aí que faz a diferença, você conviver com o idioma. Um pouquinho assim, resumindo o meu histórico, como eu falei, eu já cheguei na Nova Zelândia fluente em inglês. Eu fiz curso de inglês, mas eu não quero falar mal de ninguém aqui, não, então, mas onde eu fiz meu curso de inglês, não era uma abordagem mais arcaica, que a gente chama de audiovisual, e não era essa abordagem comunicativa. Então, por exemplo, teve gente que fazia o curso de inglês comigo e não tinha o meu nível de inglês. E o diferencial é que eu chegava em casa e eu transformava todo o meu momento com o inglês em um momento de estudo, meu momento de lazer, eu vou falar disso mais detalhadamente, mas meu momento de lazer era em inglês. Eu estudava muito, praticava muito em casa. Eu falo também espanhol e francês. Eu dou aula de espanhol, eu morei na Espanha um tempo. E francês, eu nunca morei na Espanha, tá? Essa é a minha experiência com o francês, tá? Nunca morei na Espanha. Eu pisei uma semana, ou na França, aliás. Eu pisei uma semana na França. Todo o francês que eu tenho, eu estudei no Brasil. Parte curso de francês. Depois que eu terminei meu curso de francês, eu senti que ainda não conseguia falar, era muito travada. Eu estudei sozinha, em casa, assim, passei uns 2 anos estudando sempre esse meu momento de lazer, assistindo filme, e inserindo o máximo possível. Eu fiz, assim, como eu já tinha o meu inglês, assim, já tinha chegado no patamar que eu queria chegar, eu fazia isso com francês. Então, é minha experiência também como estudante de inglês muitos anos atrás e como estudante de francês uns anos, um pouco mais recentes. E eu nunca morei na França, mas eu tenho um certificado internacional de francês, é uma prova estilo TOEFL, só que o certificado é vitalício. Eu fiz uma prova como essa do TOEFL, para o francês. Estudei muito o estilo da prova, estudei muito francês sozinha, tá? Não estou dizendo que todo mundo faz sozinho, é super fácil, não, mas que dá para fazer sozinho, sim. Eu estudei sozinha, e aí hoje em dia eu posso dar aula de francês, entendeu? E nunca morei na França, convivendo com o idioma, inserindo o idioma no meu dia a dia. E aí, vamos lá para a parte mais específica. Tá todo mundo com papel e caneta na mão? Estão me escutando? Tá muito quieto. Eu tô aqui, Giovana. Eu tô escutando bem. É porque a Ana brigou aqui, disse que meu microfone tava com interferência. Aí eu deixei no mudo. Eu acho que tava mesmo. Eu tava escutando uns barulhinhos uma hora. Lorena, tá certo. Então tá, todo mundo com papel e caneta, que agora é a hora das dicas, tá? Primeira dica, configurações de idioma. O que é isso? Vai lá nas configurações do seu computador, nas configurações do seu celular, nas configurações do Facebook, nas configurações do Instagram, nas configurações do seu e-mail, tudo que você usa, site, aplicativo, aparelhos, coloca lá, vai lá nas configurações de idioma, todos vocês têm como achar, tá? Tem, sempre, todos os lugares tem. E com certeza tem a opção de escolher o idioma inglês. Coloca lá, tá? Façam isso é muito importante, porque são detalhes. Por exemplo, você já sabe como é que você vai fazer para abrir as mensagens lá do Instagram. Você já sabe como é que você vai fazer para atingir certos comandos do seu celular.
configurações e aplicativos, tem coisas que você já faz intuitivamente. Você, honestamente, não está lendo aquele português ali, não. Mas você colocar em inglês vai fazer muita diferença. Palavras do seu dia a dia. É assim que você vai aprender, assim, antes de qualquer estudo, é assim que você vai aprender qual é o botão de atender o telefone, como é que é ligar, como é que é mandar mensagem, enviar, como é que é isso em inglês, entendeu? Comandos básicos do seu dia a dia que você vai precisar, você vai adquirir esse vocabulário mudando as configurações de idioma de tudo que tiver ao seu redor, computador, celular, televisão, sites, aplicativos, muda tudo para o inglês. Vocês não vão notar diferença nenhuma de embaraço, não, dificuldade de mexer, que você já está acostumado a mexer. E aí vai ter um inglês ali num background, um plano de fundo do seu dia a dia, tá aí. Já é uma integração do inglês com o seu dia a dia. E vocês indo para os Estados Unidos, vai ser tudo assim também, né? Tudo vai estar em inglês, menu de tudo vai ser em inglês, então já é treinamento também. Segunda dica. Oi. Só um ponto, né? Diga. Você primeiro vai ali aprendendo as palavras iniciais, né? O nome do aplicativo, o primeiro menu, e aí depois isso vai ficando já no automático, e aí você começa a aprender o secundário, o terciário, né? Assim, você vai primeiro lá em configurações, né? Os settings, aí você só sabe lá os settings, aí quando você tem que mudar qualquer coisa, aí você já quer se forçar a mudar para português de novo. Vai, não faz isso. Continua. Nem que você configure ali alguma coisa errada no celular em alguma vez, mas você vai resolver. Isso acontece com você aqui e lá nos Estados Unidos. E é muito melhor quando acontece aqui. Exatamente. Pois é isso mesmo. Certo? Posso para a próxima, Jéssica? Acho que sim. Posso ir? Então tá. Próxima, anotações, tá? Eu não sei se todo mundo faz isso. Eu sou uma pessoa que eu uso mais papel do que eu gostaria de admitir, tá? Mas existem aplicativos já para isso. Eu que sou um pouquinho arcaica, tenho minha agendazinha também de papel, meu planejador anual de papel. Mas eu não vou ver se eu acho aqui, peraí. Eu acho que eu tenho meu planejamento anual aqui, que já mudou tudo, né? Pela situação que a gente está. Mas deixa eu ver aqui rapidinho. Tá aqui. Só tem duas coisas que eu fiz muito no começo do ano. Mas estão aqui, ó, minhas anotações, não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver muito bem, não. Mas minhas anotações aqui, ó, de fevereiro, em inglês. Anotação de abril, em inglês. Todas as minhas anotações eu faço em inglês. Agora estou mudando para o francês. Estão me dando esse tapa, porque inglês para mim é como se fosse português para vocês, então é muito cômodo, é muito fácil fazer minhas anotações em inglês, então estou me dando esse tapa e começando a fazer as minhas anotações pessoais todas em francês. Possa você escrever, são coisas pequenas, então você não precisa conversar, mas eu não tenho nada de inglês, por que eu vou fazer isso? Você começa com essas pequenas anotações. Essa é a base que você vai ter para você começar a perder o medo e aquele bloqueio que muitos alunos têm, tá? Isso vem do português também, isso é um bloqueio geral, é uma questão de estudo de línguas, qualquer idioma, inclusive do primeiro idioma das pessoas, que é a escrita. Geralmente, as pessoas têm as outras 3 competências muito bem desenvolvidas, e mesmo com um reading muito bom, não por falta de prática, não tem um writing tão bom assim. E aí o writing vai lá e puxa a nota para baixo. Então, você começa com pequenas anotações. Quem tem esse hábito, vou fazer aqui o meu cronograma de estudos, meu cronograma de treino, certo? Então, eu vou botar, sei lá, estudar inglês por 1 hora. Eu vou pegar e anotar lá, study English 1 hour, 1 p.m. to 2 p.m., tá? Pequenas anotações mesmo, coisa para fazer, sei lá, lembrar de comprar leite no mercado. Buy milk. Acabou. 2 palavras em inglês, mas já vai fazer toda a diferença. Porque você vai estar pegando o que você absorve do inglês e colocando mesmo... Isso aí a gente chama de baby step. Mas a gente precisa desse baby step para chegar lá no nosso texto que a gente vai precisar escrever lá no futuro. Então, essas pequenas anotações de coisas do dia a dia, de agenda,
coisas para fazer, cronograma, suas organizações pessoais, assim, tudo que tiver a ver com sua organização pessoal, pequenas anotações em inglês, certo? Mandar até mensagem para vocês, entre vocês mesmos. Vai perguntar, já fez o treino que o Adriel passou? Que hora você fez? Como é que foi o treino? Começa a mandar em inglês pro colega. Isso não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Que a gente chama de... Acho que eu estava conversando sobre isso também com o Jess. A força do hábito. A gente tem que fazer aquele dia, aí no outro dia vai esquecer, mas tudo bem, porque no terceiro dia a gente vai fazer de novo, para fazer no quarto, para fazer no quinto dia, até isso virar hábito, certo? Quando eu morei na Espanha, eu tinha um colega de quarto brasileiro, eu falava para ele, a gente vai só falar entre si em espanhol, todos os dias, para praticar o nosso espanhol. Quando eu olhava para ele, eu falava em português, porque eu sabia que era brasileiro. E não praticava o espanhol. Eu tive que começar, me dar esse tapinha também, bora espanhol. Eu lembrar de praticar o espanhol. Eu tinha alguns amigos brasileiros na Nova Zelândia que eles pediam para mim, Giovana, fala inglês comigo, que é para eu praticar. E aí, às vezes, eu olhava para aquele amigo brasileiro, aquela amiga brasileira, e começava a falar em português, porque sabia que era brasileiro. Então, no meu nível de inglês, também fazia isso. Eu sei que isso é força de hábito, entendeu? A gente tem que ter a disciplina de fazer isso. Então, anota essa daí, já anota em inglês. Make notes, tá bom? Anotações pequenas, que é dessas anotações pequenas que vocês vão construir a base para vocês fazerem os textos, para vocês irem bem na parte escrita depois, num teste como um TOEFL, tá bom? Próxima dica. Ei, gente, eu tenho menor noção da hora. Tá, 8h30. Vou tentar dar uma apressada aí. Lazer, foi o que eu falei para vocês. Eu coloco em inglês, agora faço isso com francês, tá? Eu descobri aqui na TV a cabo, eu não sei qual é o pacote aqui da minha casa, mas eu descobri que tem uns canais internacionais. Tem canal em francês, tem um canal francês aqui, que é como se fosse a Globo da França. E aí eu faço isso, eu coloco canal de notícia, eu detesto ver notícia, mas a gente tem que ver. E aí eu coloco nesse canal, assisto as notícias em francês, notícias da França, também é um modo de me manter atualizado, o que está acontecendo lá fora. Eu faço isso também com o canal de espanhol, mas do francês eu faço isso. Assisto filmes em francês. Tem um filme que eu gosto muito, que eu já sei de cor em francês, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu já sei esse filme decorado, de tantas vezes que eu assisti. Hoje em dia, não necessariamente porque eu entendo exatamente tudo, cada palavrinha do filme, mas eu assisto esse filme sem legenda, e eu fico parecendo uma maluca falando com a televisão, sozinha, porque tudo que eu fico escutando no filme, eu faço isso com outros filmes também que eu gosto muito, mas aí tudo que eu escuto eu repito. Eu tento falar, mesmo que eu fale errado, eu tento falar, fico falando com a televisão e assistindo sem legenda. O que é que eu sugiro para quem tem um nível muito, muito, muito elementar do inglês? A gente assiste filme legendado, né? Primeira coisa, se você assiste filme dublado, que não seja animação, tá? Eu dou desconto da animação, porque a animação também até eu às vezes prefiro. Eu prefiro o Olaf de Frozen, eu prefiro ele em português, eu prefiro a voz do Porchat do que do original. Então, a animação, eu dou esse desconto. Mas outros filmes, se você tá vendo dublado, você tá perdendo uma oportunidade muito boa. Então, essa daí eu já tô partindo do pressuposto que ninguém mais assiste filme dublado, que todo mundo só vê filme legendado, tá? Para quem vê filme legendado, a gente tem um péssimo hábito de focar mais, e isso todo mundo, isso é algo que a gente faz intuitivamente sem perceber. A gente tem um péssimo hábito em focar mais em ler a legenda do que em assistir o filme. Porque a gente quer saber o que está acontecendo, a gente tem muito medo de perder o que está acontecendo, fica lendo a legenda. E às vezes tem filme que a gente tem um detalhe ali da fotografia que entrega uma cena, tem um detalhe lá no fundo e a gente não pega porque a gente está lendo a legenda. Então, o primeiro treinamento tem que ser de tirar aquela visão, tirar o foco da visão só na legenda e a gente lê a legenda enquanto a gente observa toda a tela. Vocês vão ver isso daí. Preste atenção, próximo filme ou série que vocês forem assistir, como a gente tem um péssimo hábito de ler a legenda, nossa visão fica foco só na legenda, e aí todo o resto da tela fica como se fosse desfocado em segundo plano, sabe? Aquelas fotos que tem agora modo retrato, o foco fica na legenda e o resto do filme fica desfocado na nossa visão. Pode prestar atenção, como isso é verdade. Então, o primeiro passo é esse. Esquece legenda, você vai olhar para a tela inteira, inclusive a legenda.
depois de um tempo, tá com a prática, ou tá com aquele, como eu falei, tem um filme que eu já sei decorado, de tanto que eu assisto. Eu tive essa experiência em inglês com o seriado Friends, eu já sabia tudo de cor, absolutamente tudo. E aí eu comecei, foi a primeira experiência que eu tive de assistir algo sem legenda, completamente sem legenda. E foi assim, foi um boost que teve no meu nível de inglês, na minha fluência de inglês, foi eu assistir Friends sem legenda. Foi assim, fez toda a diferença no meu progresso. Na minha fala, principalmente, fez toda a diferença. E eu também, de novo, ficar que nem besta falando com a televisão, repetindo o que eu estava escutando. Isso é muito importante, tá? E aí, com o tempo, você vai se acostumando, vendo coisas sem legenda, aí quando você já tem um nível de inglês, assim, bem avançado, mas olha, eu garanto, todo mundo chega lá. É outra crença limitante que eu escuto. Ah, não, mas eu sou péssimo para isso, eu não vou aprender isso. Gente, todo mundo que está aqui já aprendeu português. Eu falo para vocês como alguém que tem, tá, não é achismo, é o conhecimento técnico do português, conhecimento técnico, minha experiência como aluna e professora de inglês. Português é mais difícil, tá? Português é bem mais difícil do que o inglês. Então, se todo mundo que está aqui já aprendeu o português, todo mundo que está aqui tem capacidade, tem habilidade para aprender o inglês, tá? Isso aí já quero que todo mundo tenha isso aqui, ó, já enraizado na cabeça de vocês. Todo mundo que está aqui tem capacidade para aprender o inglês, tá? Isso aí nem quero imaginar que alguém está pensando algo que não seja isso, tá? Algo que esteja em desacordo com isso. Próximo, vamos lá. Senão eu vou ficar falando muito de lazer aqui, ó. Vídeo no YouTube. Quem gosta de jogo aí, quem é gamer, tem muita galera internacional aí que faz aqueles vídeos de gameplay, que é só eles no cantinho da tela, enquanto eles estão jogando e comentando o jogo. Ótimo, ótimo. É inserir o máximo possível no lazer. YouTube, filme, seriado, música. Música eu ainda recomendo você, e aí esse vai ser o link para nosso próximo tópico. Música eu recomendo você pegar a letra da música, e enquanto você escutar, você lê a letra também. Ah, mas tem uma palavra aqui que eu não entendi, ou gíria, que é aí que você vai aprender gíria. Não é tão útil para uma prova de proficiência, mas é útil para a sua vida com o inglês, tá? Que é gíria, abreviações, certo? Isso é muito importante. E aí, quando você pega a letra da música, é que você vai... agora que eu tô vendo, coloquei 2 vezes 3. Não tava fazendo sentido para mim. Eu coloquei 3 para tudo. Maravilhoso. Sim, vamos lá. O quarto, tá, gente? Ignora esse 3 aí. Essa é a nossa quarta dica. Leitura diária, tá? Eu sei que nem todo mundo tem o hábito de ler livros. Deveria, tá? Deveria. Já jogo essa daí para vocês. Mas leitura diária no inglês é importantíssima. E essa leitura pode começar desse jeito. Você escutando aquela música que você gosta, junto com a letra. E aí, acompanhando a letra, enquanto você acompanha a música, você lendo. Isso pode ser um exercício de leitura diária, tá? Eu coloco aqui leitura diária. Eu tenho muitos alunos que falam, mas é impossível, eu não vou ler todo dia, eu não faço isso nem em português, e eu não vou fazer isso em inglês se eu não faço isso em português. Gente, a gente coloca essa meta da leitura diária, dá para fazer. É o que eu falei para vocês. A gente sempre consegue inserir no nosso dia algum momento de lazer, algum momento de não fazer nada, um momento de, sei lá, ver televisão. A gente consegue inserir isso no nosso dia todo dia. Então, se a gente consegue parar todo dia para o momento do lazer, a gente consegue inserir o inglês no lazer e a gente consegue também inserir a leitura nesse momento de lazer. E o melhor jeito de começar é nisso daí. Música com a letra. Só que tem gente que gosta de quadrinhos. Então, pega aquele quadrinho que você gosta. Tem muita edição online. Às vezes, você acha plataforma gratuita. Tem os quadrinhos originais em inglês. Você acha isso online. Notícias, muito importante. Tem muito site bom de notícia. Muito bom mesmo. E que não é muito rebuscado, tá? Porque eles fazem isso, um site de notícias, um portal de notícias, como, por exemplo, o da BBC, eles fazem isso para o leitor comum, para o britânico comum. Não é todo mundo que também tem aquela escolaridade, como é que fala, aquele nível de inglês que a gente vai alcançar, por exemplo, na Inglaterra. Eu, às vezes, corrigia amigos meus nativos, entendeu? Eu tinha um amigo britânico que, às vezes, eu corrigia o inglês dele. Às vezes, ele falava errado.
gramaticalmente errado, né? Pronúncia, óbvio que não. Então, tipo, artigos do assunto que você gosta, entendeu? Vocês podem procurar também, tem muito artigo bom, artigo esportivo, certo? Da área de vocês, do futebol, tem muito site bacana também. Você acha muito fácil, e todo em inglês, certo? Resumo de filme, a resenha daquele filme que vai sair, um resumo de um crítico de um filme. Isso também é algo que é muito bom para você inserir no seu dia a dia. Colocar essa leitura diária, nem que seja assim, de forma pequena, mas todo dia tem uma leitura do inglês, certo? E aí a gente vai para a nossa última dica, que é a dos aplicativos. Eu vou até sair aqui da apresentação, deixei alguns abertos. Vou sair aqui. Ok, estou transmitindo. Que são, eu trouxe alguns aqui que eu gosto muito, esses são os meus preferidos, tá? Então, ó, papel e caneta, ou então pega aí o celular e já coloca para baixar, recomendo que já coloque para baixar no celular. Esse aqui é o primeiro, ó. Tá todo mundo vendo minha tela, não tá? Okay. Tudo ok, Giovana. Pode mandar brasa. Ok, então vamos lá. A gente tem esse daqui, ó. Sounds right, tá? Esse aqui, como vocês podem ver, aqui nessa imagem, deixa eu ver se eu consigo clicar. Pronto. Esse daqui é o alfabeto, tá? Não um todo, mas parte do alfabeto fonético. Então, quando você clica, deixa eu ver se ele mostra aqui, pronto. Quando você clica aqui na setinha em uma letra, ele mostra exemplos de palavras que tem aquele som, certo? Quando você entra, eu vou lá na frente também, tem no dicionário, tem um site que eu gosto muito, tem um aplicativo, mas geralmente eu uso o site. Ele mostra embaixo da palavra, no dicionário comum de papel também tem isso. Ele mostra, junto com a palavra, ele mostra o alfabeto fonético daquela palavra, como é que se pronuncia aquela palavra de acordo com o alfabeto fonético. Então, nesse alfabeto aqui é importante porque tem todos os sons da língua inglesa, certo? Todos. Todos os sons da língua inglesa estão aqui. E aí você tem os exemplos, é muito bom mesmo para praticar. Porque o que é que acontece? É o que eu falei da diferença entre pronúncia, certo? Pronúncia, ter uma pronúncia com sotaque e falar inglês errado. Tem sons que a gente às vezes leva do português que absolutamente não existem em inglês. Então, isso daí não é um sotaque brasileiro, é você falar inglês errado, certo? Por isso que eu falei desse estudo da fonética, a importância do estudo da fonética, e eu sei que isso, inclusive, algumas escolas algumas não, a grande maioria das escolas de idiomas, muito boas mesmo, aqui do Brasil, elas ignoram esse estudo da fonética, principalmente para alunos iniciantes. E eu já falei isso daí, acho que eu já falei isso pro Luiz Eduardo, que quando eu dou aula com meus alunos, eu já começo o estudo de fonética, lógico, de forma mais pausada, né? Não é igual para um estudo avançado, mas eu começo já a dar pinceladas de fonética no nível iniciante, porque às vezes um vício que você tem lá do início, você vai melhorando o seu nível de inglês, mas você leva aquele vício lá para frente, e quanto mais tempo de estudo e quanto mais alto é o seu nível de inglês, mais difícil é você perder um vício que vem lá do começo. Então, é importantíssimo esse aplicativo. Ele é bem pequeno, acho que ele não é pesado, ele é bem simples de usar também, bem intuitivo, e ele trata disso, fonética, tá? Esse é sempre... Eu falei desse pro Gerson, tenho quase certeza. Esse outro aqui, ó, pode procurar essa Magush, na verdade, ela é de educação. A Magush, cadê Magush? Ela tem, ó, tudo isso aqui é aplicativo da Magush, tá? Tem pro IELTS, aqui, ó, tem o do TOEFL, tem até pro SAT, tem vários, tá? Mas o principal que eu gosto de indicar é esse daqui, ó. TOEFL Prep and Practice from Magush. Esse aqui é um mais geral de prática pro TOEFL, certo? E aí, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem aqui, ó, praticar questões de categorias diferentes, tá? E é outra coisa, esses aplicativos que eu tô passando para vocês são todos em inglês. Então, entra também lá na primeira dica de ter tudo configuração em inglês, esses aplicativos são em inglês. Então, ele tem tópicos que o exame, como a gente estuda para Enem, não, isso aqui cai mais no Enem, isso aqui não cai tanto, não, isso aqui em matemática, todo ano tá lá no Enem. Ele tem aqui, ó, tópicos que caem no TOEFL, gramática, questões das categorias, que são as 4 competências, certo? É muito bom. Esse aqui é o melhor aplicativo que eu
que eu acho que tem de estudo pro TOEFL. Ele não tem só esse, ele tem esse outro daqui, ó, que é da Magoosh também. Speaking and English Learning, tá? Esse aqui ele vai ser um pouco mais focado na fala, mas ele tem. Eu quero ver que tem mais. Deixa eu ver aqui. Essa Magoosh tem vários. Elas têm. Esse aqui é em português, eu não quero. Aqui, ó. Ele tem um aplicativo só de gramática em inglês. Certo? Esse aqui é prática só de gramática, especificamente. Então, podem pesquisar essa Magoosh, que ela tem muito aplicativo bom. Vamos fechar aqui da Magoosh. Pronto. Esse daqui é o aplicativo também de dicionário, tá? Não subestime a importância de um dicionário. É um erro que muitos estudantes, às vezes eu acredito que um avançado comete esse erro mais do que o iniciante. Quando a gente é iniciante, a gente confia bem mais, assim, a gente a gente recorre bem mais ao dicionário do que no avançado, e é muito importante. Esse dicionário aqui, que é de Oxford, é da editora da Universidade de Oxford, é para estudantes de inglês, tá aqui, ó, é o dicionário do estudante, tá? Ele tem edições bilíngues, mas eu não gosto, porque aí ele vai pegar, eu acho que ele tem em português, inclusive, ele vai pegar e traduzir para vocês, e a gente não quer tradução, não. Eu gosto mais do site, que é esse daqui, tá? Aqui, ó, oxfordlearnersdictionaries.com. Esse site aqui, eu vou digitar, deixa eu ver uma palavra aqui. Vou procurar aqui no meu material. Easy. E aí a gente pesquisa. Aqui, tem o que eu quero. Quando você entra aqui, ó, tá vendo aqui esse A1? Esse A1 é aqueles níveis que eu falei para vocês. Ele fala em nível de vocabulário, qual o nível dessa palavra, entendeu? Essa palavra é uma palavra nível A1. Easy é uma palavra que é easy, entendeu? Quem tem um nível iniciante de inglês deve saber, quem tem um nível A1 deve saber o que é easy. E aí ele explica qual é a classe gramatical, mas o mais importante, que eu acho maravilhoso, ele tem aqui, ó, tá vendo esse BRE? Ele tem a pronúncia em inglês britânico, não sei se vocês conseguem escutar, quando eu coloco aqui, mas... E aí ele tem a pronúncia em inglês americano, certo? Pode ver que não tem muita diferença aqui, ó, no alfabeto mesmo, no alfabeto fonético não tem diferença nenhuma, mas ele coloca aqui, ó, as duas pronúncias. Ele coloca usos, esse dicionário é super completo, principalmente online, e ele traz aqui, ó, opostos, deixa eu ver o que mais eu quero trazer lá no final. Aqui. Idioms são expressões idiomáticas, então ele traz expressões idiomáticas com essa palavra, ele traz muito, isso aqui é muito bom para enriquecer vocabulários, entendeu? Ele traz níveis diferentes, mas ele traz várias coisas, e principalmente isso daqui, pronúncia. Então, se tiver na dúvida como é que pronuncia uma palavra específica, o Google é bom também, o Translator, mas o meu primeiro recurso que eu venho, e eu falo para meus alunos utilizarem também, é esse dicionário aqui, o Oxford Learners Dictionary. E aí é só clicar. Como o TOEFL é um exame americano, vamos para a pronúncia americana, certo? Sempre o azulzinho vai ser o britânico e o vermelhinho vai ser o americano. Então, é maravilhoso esse dicionário. E eu quero trazer para vocês um recurso que é aqui, especificamente desse site, antes de a gente pesquisar a palavra, que ele é muito bom também para quem está estudando para o TOEFL, que é de vocabulário, tá? Ele agora tem esse que é novo, é um recurso novo do dicionário desse site, que é tópicos. Ele traz tópicos, então quando você coloca aqui Browse Topics, ele pega vários tópicos e ele trata de vocabulário desse tópico. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui functions. Não, animals, vamos para animals. Aqui, pronto. Ele traz categorias dentro dessa categoria. Pássaros, animais em geral, animais de estimação, insetos, peixe e frutos do mar, certo? Então, por exemplo, eu vou botar aqui pets. Ele vai abrir um recurso para mim
de vocabulário que vão dentro da categoria animais, categoria pets. E aí ele tem vários aqui, vários animais e animais de estimação. E aí do lado ele tem o nível que eu falei para vocês, nível esse aqui são níveis muito altos, C2. E aí ele tem a pronúncia, ele tem aqui a classe gramatical e ele tem a pronúncia inglês britânico e inglês americano. Então é ótimo que aqui você já pega vocabulário, já pega pronúncia, já ajuda na prática também do listening, que já é uma palavra que você vai reconhecer com mais facilidade, porque você já sabe a pronúncia dela. E aí, se você pegar e clicar na palavra especificamente... Lá... Eita, minha internet não está ajudando. Pronto. Se você clicar lá na palavra, tá lá na lista, clica naquela palavra, ele te leva para a página do dicionário só daquela palavra, certo? É maravilhoso esse recurso. Já conheci esse daí, Gerson? Giovana, confesso que não. E, sinceramente, né? tá mais fácil ainda, viu? Esse aqui é tudo para facilitar. Eu acho que quando eu fiz TOEFL, o meu celular não tinha WhatsApp ainda na época. Faz um tempo. Então não tinha celular com aplicativo assim, desse nível. Entendeu? Não tinha. Então hoje é muito mais fácil. Até que a prova está um pouco mais curta, né? Então hoje é muito mais fácil. Aí, antes de a gente abrir para as perguntas, né? A gente passou do tempo, mas por mim tá tranquilo. Então, espero que esteja para vocês também, porque é muita informação valiosa aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas antes de a gente ir para as perguntas, tem só uma coisa que eu até coloquei na minha apresentação, porque eu gostei muito da apresentação do Gerson, que foi esse daqui, ó. Cadê lá no final? Vamos lá. Aqui. Ok. É isso daí. Não dá para se manter motivado todos os dias, mas dá para se manter disciplinado. Isso aí serve para tudo na vida de vocês, para carreira, para o futebol, para o inglês, para tudo, para bons hábitos também de saúde, de alimentação, certo? Isso daí eu adorei. E o que eu queria só ressaltar para vocês, eu tô aqui, olha, isso é uma professora de inglês falando isso para vocês, tá? Eu tô aqui falando para vocês que eu posso facilitar muito, eu como professora, eu posso facilitar muito mesmo o processo de vocês de estudo, de aprendizado do idioma e de prática também para a prova. Eu sei todos os, a gente chama, sei todos os ins and outs do inglês, e eu tenho também a humildade para admitir que pode ter coisas que eu não sei, porque idioma sempre está mudando, então sempre tem uma palavra nova que vai entrar no dicionário, sempre tem uma gíria nova que vai ser criada lá em outro país e depois que vai ser incorporada ao idioma comum. Então, assim, o que eu não sei também, eu tenho todos os recursos e os contatos também da universidade para aprender e ir atrás, é isso, ir atrás, tá? Então, assim, eu tô aqui como professora falando para vocês, eu tive, por exemplo, curso de francês, eu fiz curso de francês, mas o nível de francês que eu tenho hoje, eu tô que nem a Anitta no Rock in Rio, eu agradeço a mim, é isso. O meu nível de francês que eu tenho hoje, eu agradeço a mim, porque foi o meu estudo independente, focando nessas competências. Eu peguei a prova de proficiência e eu fui lá destrinchar aquela prova e praticar o máximo que eu pude. Fui atrás de materiais, na época não tinha muita coisa disponível, mas foi assim, a minha disciplina de inserir o francês todo dia, o estudo do francês. Eu estudava francês, na época que eu estudava francês, que eu comecei a estudar, eu ainda fazia direito. E assim, hoje em dia eu tenho orgulho disso, mas na época eu não falava isso para ninguém. Eu estudava francês mais do que eu estudava algumas disciplinas de direito. Às vezes eu levava o livro de francês para uma aula assim que eu não gostava muito e eu estudava muito aquilo ali, porque eu sentia que aquilo ali ia ser muito mais importante, ou tinha muito mais a ver com o que era realmente o meu caminho, o meu chamado, do que algumas disciplinas do direito. Eu uso muito direito na minha vida até hoje, mas assim, eu tinha tanto foco em aprender o francês, que eu sabia que ia ser mais difícil para mim do que o inglês, do que o espanhol, que eu tinha, assim, uma disciplina absurda, assim, eu tinha uma professora que ela passava exercício para mim, assim, de escrever, era uma página, ela pedia só uma página, era uma página, assim, A5, minúscula. Eu fazia um texto, da página A5, eu pegava uma página de caderno, já escrevia mais um pouco, pegava lá
Na lateral do meu texto, escrevi uma pergunta, porque eu lembrava de uma dúvida para a professora me responder, e ela sempre respondia minhas anotaçõezinhas de pergunta, puxava uma setinha e respondia minha pergunta. Então, é isso, é disciplina mesmo. Para tudo e para o estudo de idioma, isso não é diferente, tá? Você ter disciplina. E do estudo de idioma, mesmo eu sendo a professora aqui, eu falo para vocês, tá? Quem está no centro do aprendizado de idioma não sou eu. Eu não sou nenhum professor de idioma deveria ser, tá? Nenhum professor deveria ser o todo-poderoso detentor do conhecimento, tá? Quem está no centro disso daí, então, porque, por exemplo, eu posso dar aula uma vez por semana, você ter aula comigo, por exemplo, dar uma aula maravilhosa de inglês, mas aí você não pratica, não coloca lá no teu lazer, só usa o inglês eu recomendo, quando eu dou aula, recomendo pelo menos 2 horas por semana de aula, né? Então, você pode ter aquelas 2 horas por semana de inglês, e aí você ter o resto da sua semana, você nem pegar, não fazer tarefa, não praticar nada, não inserir no seu lazer, não seguir nenhuma das dicas que eu falei, vai atrapalhar o desenvolvimento, certo? Você tem que inserir o inglês o máximo possível na realidade de vocês, integrar na realidade de vocês, para ajudar nesse aprendizado, além do estudo da prova, além do estudo acadêmico, tá bom? E só queria ficar no final com essa daí. Ó, vocês, tá? Na vida de vocês, no inglês, no futebol, em tudo, vocês são protagonistas. Então, vocês que tomam as rédeas, vocês que ter que ter a disciplina para esse aprendizado, ok? Sensacional, Giovana, sensacional. Caiu, saiu, foi embora. Não sei se já deve entrar de novo. Galera, em relação às perguntas, eu vou responder aqui, essas duas aqui, acho que a Giovana vai já entrar de novo. Só um minuto, só mandar um WhatsApp por aqui. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Essas duas perguntas aqui. Giovana? Acho que ela tá no mudo. Tu caiu ou foi uma saída triunfal? Foi uma saída dramática, gente, desculpa. Tá. Eu fui fechar a janela dos slides, e aí eu fechei tudo, socorro. Fiz o drama aqui, saí da conversa, sabe? Fiz uma saída, como disse, uma saída triunfal. Mas vamos lá para as perguntas, estou aqui, não larguei vocês. Tem duas perguntas aqui principais, tá? A primeira é do Tailan, ele perguntando se ler textos em inglês e gravar é uma boa ideia para ajudar a correção da pronúncia. Você lê sua gravação? Ou você gravar sua leitura? Isso, Giovana. Muito, sabe? Porque a gente só fala, né? A gente falando, é como, por exemplo, quando a gente está numa discussão e aí muito depois é que a gente pensa, poxa, eu deveria ter falado aquilo ali, né? Perdi a oportunidade de falar e dar aquele argumento maravilhoso. Isso é muito importante também no inglês. Você lê, grava o que você está lendo, depois escuta. Eu garanto que vai ter alguma coisa ali que você vai escutar e às vezes você vai escutar e você vai, opa, eu não entendi isso daqui, o que eu estou falando aqui? E aí você tem um texto de referência para ver o que você deveria estar falando. Tem o dicionário que eu dei para vocês colocarem lá e clicar na pronúncia, qual que é a pronúncia correta. Isso aí é muito importante. Você se escutar é essencial também no estudo. Perfeito, Giovana. E outra pergunta aqui do William, ele perguntou assim, qual é melhor? Assistir filme em inglês com legenda em português ou assistir filme em português com legenda em inglês? Eu acho que os dois são ruins, não? Não, vamos para o menos pior, então, tá? O menos pior é assistir em inglês com legenda em português. Porque você está escutando, você está prestando atenção. Assim, ó, bebês, né? A gente, bebê, aprendeu a falar o português olhando nossos pais e vendo também como é que a boca deles mexe, quando é que a língua bate no dente, quando é que a língua vai no céu da boca, quando é que a gente fecha o lábio mais ou abre mais a boca. É assim que um bebê vai aprendendo a falar, por pura observação e mímica dos adultos ao redor. Então, por isso que eu falo que é a opção menos pior, mas eu sei que no início do estudo, infelizmente, ainda é necessária a legenda em português.
é essa legenda em português, mas o áudio, o idioma original ser em inglês, porque você observa, você escuta o que está sendo falado, você observa também o que está acontecendo aqui, ó, na boca. Perfeito, Giovana. Alguém tem alguma outra pergunta, se tiver aí, antes da gente fazer aqui um arremate final? Giovana, muito bom. Toda a aula aqui, fantástica a aula. Porque é um método, né? Tudo isso é um método. Não foi uma aula de inglês propriamente dita, né? Foi uma aula de como eu posso aprender inglês, que eu acho que é mais importante. Então, como eles estão num processo de preparação, pegar isso que você falou e aplicar. Né? O que vai fazer a diferença aqui é aplicar. Eu sei que já teve gente que mudou o celular, né? Mas é uma das coisas que eu falei assim, começa lendo 5 páginas de inglês por dia. Começa lendo sobre um assunto que você gosta. Ao invés de você botar no Globoesporte.com, você lê na ESPN.com, entendeu? Vai ler sobre futebol em inglês. Sim. E alguns aí já compartilharam, né, alguns materiais que eles têm interesse. O próprio Daniel aqui, Giovana, falou também que fez a mesma coisa que você fez com Friends, né? Tá assistindo a série em inglês e tá gostando muito. E no mais, galera, assim, eu vou deixar a Giovana fechar, mas só dizer para vocês, cara, que assim, qual vai ser o próximo idioma dela? É uma curiosidade aqui, Giovana. Qual vai ser o próximo idioma? Aí. E é uma coisa que eu ia falar para vocês também agora, além do inglês, depois que você aprende o segundo idioma, o terceiro vai ficar mais fácil, o quarto também fica. Porque assim, o seu cérebro já fez aquelas conexões, certo? Eu não tenho esse background, mas minha mãe tem agora, já também, de psicopedagogia. E aí, tem certas sinapses que a gente já vai fazendo, já tem certas conexões que o nosso cérebro já faz, no estudo do primeiro idioma, que aí, quando você for estudar o segundo, você já tem aquilo ali, já tem, sabe assim, como se fosse pronto. Vamos falar na linguagem de vocês, vamos ver se eu consigo falar na linguagem de vocês. Tem aquele músculo que você já exercitou, certo? E aí você tem um exercício ali que é de perna, mas é um exercício A, certo? Você vai fazer um exercício B de perna, mas você já tem aquele músculo fortalecido para fazer o exercício B, mesmo sendo diferente do exercício A. Aê, essa foi boa. Tô orgulhosa de mim. Foi boa. E isso, Giovana, eu acho que uma das coisas, né, eu estou lendo um livro agora, Princípios, e ele fala muito, né, sobre as consequências de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, o que é a consequência de primeira geração? Né? Você falou da academia ou do inglês, é a dor na academia, aí eu leio o texto de uma página, demora 10 minutos para aprender a aprender. Então, essa é a consequência de primeira geração. Mas qual é a consequência de segunda geração? Dor de cabeça, eu fico cansado, exausto mentalmente. Né? Agora, a consequência de segunda geração é justamente que eu vou conseguir fazer isso, ir para a academia e vou estar fazendo minhas atividades normais, logo após a academia. Né? Eu vou ler uma página em inglês, em 2 minutos já vou estar lendo outras páginas em inglês, né? Naquele mesmo tempo. Então, assim, vocês não podem desistir do processo por causa que tá doendo, eu fui para academia, mas tá doendo. Claro que vai doer, tá começando agora, pô. Né? Então, assim, o começo ele vai ser mais difícil. Vocês têm uma estratégia fenomenal para seguir. Quem quiser depois falar com a Giovana, me puxa aí no privado, puxa o Luiz Eduardo, que ela pode ajudar vocês mais do que vocês imaginam. Agora sim, galera, ela não vai enfiar inglês na cabeça de ninguém, tá? Não tem como, certo? O conselho que eu vou dar aqui para a gente fechar antes de pedir aula particular, antes de pedir aula de inglês, antes de dizer que quer aprender, começa fazendo a tua parte, né? Exatamente. Começa fazendo. E é isso, Giovana. Se tiver mais alguma coisa aí para fechar, eu acho que foi ótimo, sensacional. Já estou recebendo, inclusive, alguns feedbacks positivos aqui no privado. E aí, tá contigo aí. Quiser fechar, tá na hora. Não, eu acho que você fechou tão bem, não sei nem o que eu falo depois disso. Mas é isso, gente. Foco e disciplina. Por isso que eu peguei
né? Eu roubei a frase da sua apresentação, porque isso serve para tudo e para o idioma também. Disciplina no idioma é muito, 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 muito